Ok? Ok? Começamos? Perfeito. Senhoras e senhores, estão em discussão as proposições avulsas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Espera aí. Mais um texto documento para entrar. Ok, desculpa, perdão. Ok. Nós recebemos um requerimento, o vereador Geraldão, o secretário da mesa, vai ler neste momento. Requerimento 056 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que esta subscrevem requerem, na forma regimental, sejam convocados a diretora do IPLAN, o procurador adjunto do município e o gerente de projetos da Prefeitura Municipal de Viçosa para participarem de reunião ordinária desta casa, a fim de prestarem esclarecimentos sobre o andamento do projeto do programa Minha Casa Minha Vida. Assinam este requerimento os vereadores Hélder Evangelista, João Januário Ladeira e Alexandre Valente Araújo. Senhores, nós temos um pequeno impasse e nós gostaríamos de tentar resolvê-lo agora. Na próxima semana, o vice-prefeito Ângelo Schecker estará nesta casa, ele já confirmou presença, estará nesta casa a pedido do requerimento do vereador Meio Quilo, se não me falha a memória, não é Meio Quilo. E aí surge agora o convite também para o pessoal do IPLAN vir explicar sobre o Minha Casa Minha Vida. Não é tradicional desta casa termos no mesmo dia duas pessoas para falar sobre temas diferentes. E nós estamos com a nossa agenda de toda terça-feira cheia. Então, nós estamos com algumas ideias. Eu gostaria que o vereador Sávio pudesse nos ajudar aqui em relação às ideias. Seria a primeira, diminuir o tempo do vice-prefeito Ângelo Schecker, 15 minutos, e também mais 15 minutos para a diretora do IPLAN. O que os senhores acham? Vamos discutir sobre o assunto. Sim? Obrigado, vereador. Eu sugiro, na semana que vem, dia 16, a próxima semana, dia 23. Esse dia também tem uma convidada, foi um requerimento meu, vai falar sobre o protocolo de atenção às mulheres com violência. Eu acredito que não vai gastar muito tempo. Então, a gente sabe que a presença do vice-prefeito aqui é aguardada. Eu acredito que a conversa com o vice-prefeito vai render. Então, não acho que tem que prejudicar nesse sentido. Então, a minha sugestão é para, ao invés de ser semana que vem, ser no dia 23, junto com a Ana Santos, que vai tratar do tema do protocolo de atendimento. Então, o vereador Sávio está falando sobre a diretora do IPLAN. Eu estou colocando uma proposta para os colegas. Não ser semana que vem, ser na outra, no dia 23. Eu gostaria de ouvir o vereador Meikilo, porque foi ele também que fez o requerimento para a vinda do vice-prefeito Ângelo Schecker. Vereador Meikilo, o que o senhor acha da ideia do vereador Sávio? A ideia dele é boa. É melhor esperar o vice-prefeito vir deixar a fala só por conta dele, depois. Concordo. Vereador Geraldão. Senhor presidente, eu queria fazer duas situações. A primeira foi convidado o vice-prefeito. Ele, por acaso, confirmou presença, já essa confirmação? Sim. Beleza, está confirmada a presença. Eu acho meio subjetivo que o encontro do dia 23 não vá render, assim como o encontro da próxima semana com o vice-prefeito. Acho um pouco subjetivo, respeitando sim a colocação do colega, mas eu acho que é subjetivo, cada momento é um momento, e na hora que ele acontece de fato é que as coisas se desdobram. Entendo eu que é de supra importância discutir essa questão do programa Minha Casa Minha Vida. Um dos motivos que surtiram o efeito dessa vinda, dessa convocação, foi justamente falar que houve perda de prazos. Quando se trata de prazos, eu acho que toda a ação deve ser feita o mais breve possível para não acarretar nessa perda de prazos.
essa é a colocação, né? Deixo na mão, inclusive, dos autores, mas eu acho que é meio subjetivo falar que dia 23 o tempo vai ser mais extenso e que na próxima semana, quando o vice-prefeito estiver, a discussão vai ser mais extensa. Eu acho que é subjetivo. Defendo, em virtude da questão de prazo, por mais que o documento chegue aqui sem nenhuma data estipulada, mas que a gente faça esse encontro o quanto antes, porque se é prazo, vamos cumprir os prazos. Por não. Vereador Sávio. Vereador Sávio. Bem, vereador Geraldão, quando eu falo, quando o senhor acha subjetivo, é porque a convidada do dia 23, ela é mais informativa. Já teve uma audiência pública sobre isso, ela já foi convidada aqui para falar sobre isso, só que agora o protocolo chegou à Câmara. Então, não estou aqui mensurando importância de A ou B, não. Estou falando que vai ser mais informativo. Todos nós, acredito que sabemos, que a vinda do vice-prefeito pode gerar mais debates. Questão de prazo, se a prefeitura, porque eu não estou por dentro disso, perdeu ou não perdeu algum prazo com o programa Minha Casa Minha Vida, não é a vinda dela aqui que vai deixar dela cumprir ou não cumprir prazo. Se tiver um prazo até amanhã, ela vai fazer amanhã ou depois de amanhã. Agora, o que ela vem aqui, eu acho bom que venha, e parabenizo os autores do requerimento, é para prestar esclarecimento. Mas ela não vai ficar presa e vir ou não vir aqui. Se fosse isso, acredito que os próprios autores colocariam no requerimento a urgência da semana que vem, e eles não fazem isso. Então, eu não estou querendo mensurar aqui importância ou não, mesmo que seria contraditório da minha parte, já que fui eu que convidei do dia 23, mas estou falando porque já estiver nessa casa 2 vezes, é mais informativo. E do prefeito Ângelo Cheque, vice-prefeito, todo mundo sabe o que aconteceu. Acredito que ele tem muito para falar, mas ele tem muito para ouvir também. Então, nós vamos precisar de tempo. Foi nesse sentido que eu fiz minha colocação. Vereador Idelmino. Só questão de ordem, senhor presidente. E daqui a pouco o vereador Marcos Nunes. Olha, eu sou favorável a gente marcar, por exemplo, na segunda-feira, né, já nessa segunda-feira, essa reunião para discutir a questão do Minha Casa Minha Vida. Eu acho que a gente pode ter, inclusive, um maior tempo para poder fazer essa discussão, né, e tirar dentro daquilo que foi importante já o encaminhamento para que a gente possa, então, avançar num programa que eu acho que é o mais importante, que mexe, né, se são 720 casos ou até mais, vai mexer com mais de 1.500 famílias, 1.500 pessoas, né, distribuídas nessas famílias, né? Então, faço aqui, né, a sugestão da gente fazer já na segunda-feira, inclusive até antes, né, da próxima reunião ordinária. Obrigado. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente. Primeiro eu quero, parabenizar também quem está fazendo o pedido, parabenizar também o vereador Idelmino, que acabou trazendo aqui esse tema da questão das casas populares, e eu acho que isso faz também o executivo se movimentar para ver o que está acontecendo. Parabéns, viu, nobre colega. E eu ia dizer o seguinte, a gente tem aqui, de vez em quando, antes de dizer isso, eu vou na mesma direção, a minha ideia iria na mesma direção também do vereador Idelmino, que seria fazer essa reunião fora da reunião ordinária. Aí aqui vou dizer 2 motivos. Primeiro que eu acho o seguinte, há um prazo para a gente fazer requerimentos. Não tem problema nenhum o requerimento ser feito a posteriori, como agora está sendo feito, os autores estão fazendo. Porém, se a gente não tivesse nenhum convidado, eu acho que seria tranquilo. Agora, como nós já temos convidado, eu acho que os 2 convites no mesmo dia, eles prejudicam a nossa reunião. Então, eu acho que, né, aqui eu não sei se eu estou invadindo digamos assim, a autonomia de quem fez o convite de fazer essa reunião num outro momento, e a gente daria notícia aqui, se fosse o caso, ou, né, aí segunda-feira, ou essa semana mesmo, não sei, né, mas mais celeridade no processo. É nesse sentido que eu queria colocar. Obrigado. Senhores, sim, já. Eu gostaria de fazer apenas um comentário, não estou aqui fazendo juízo de valor e nem tomando nenhuma decisão. Mas eu penso que, a partir do momento que o assunto veio a público, numa reunião ordinária da Câmara, a população está ávida para saber o que o IPLAN tem a falar sobre isso. Por isso, penso que ela deveria ser na reunião ordinária. Penso, não estou decidindo. Vereador Helder Cheirinho. Senhor presidente, justamente eu ia falar justamente sobre isso aí.
entendeu? Porque como se tornou público, eu gostaria também que as explicações também fossem públicas, que é o que seria mais correto. Ok? Eu também eu não vejo objeção, eu também, em parte até concordo de não acontecer nessa próxima reunião, viu, Alexandre? Porque realmente é uma coisa que realmente, no meu pensamento, no meu modo de ver, vai ser uma coisa que requer muito tempo. Então vai requerer, sim, um tempo maior. Como o vereador Sávio já se propôs, pelo que ele mesmo disse, vai ser mais a caráter informativo, então é uma coisa que não vai haver muito tempo, não vai haver tantos questionamentos. Então, eu até agradeço, viu, Sávio, pela compreensão aí, em dividir o tempo nessa reunião do dia 23. Também foi citado aqui, no dia da vinda do vice-prefeito Ângelo Schecker, e aí pensávamos, né, uma ideia de 15-15, nós abriríamos mão da palavra livre, os vereadores. Foi pensado, mas aí o vereador Sávio conseguiu me convencer ao contrário. Agora eu dou a segunda ideia. No dia em que, no dia 23, quando a convidada do vereador Sávio vier, nós poderíamos então fazer isso? Abriríamos mão da nossa palavra livre para a explanação do IPLAN, e na hora das perguntas, sim, cada vereador vai ter seu tempo. Quem gostaria de falar? Olha, do meu ponto de vista, eu acho que não vai haver necessidade de dividir tempo. Do meu ponto de vista, acho que vai poder, sim, ter as perguntas dos vereadores. Porque se o do Sávio é caráter somente informativo, ela simplesmente vai explanar, não Sávio? Vai dizer o que tem para dizer, somente nos informando, e nós não vamos ter questionamento a fazer a ela. Porque é caráter informativo. Concorda, o Marco Nunes? Agora, em relação, mas é verdade. Agora, em relação já o pessoal do IPLAN, para poder fazer os questionamentos a eles, eu acho importante isso. Tá certo? Nós temos realmente que questioná-los. Professor Idelmino e Marcos Nunes, vocês mantêm a proposta de segunda-feira? Bom, primeiramente eu sou contrário a gente não ter palavra livre. Eu acho que eu sou contrário a isso. Eu não sei, eu continuo insistindo, viu, Helder? Eu acho que é extremamente válido essa discussão a respeito do Minha Casa Minha Vida, mas, sinceramente, com 20 minutos ou com o nosso tempo de reunião, eu não sei se a gente se satisfaz, né? Mas aí fica aberto. Mas aí, Marcos, nós teremos a oportunidade de fazer perguntas para a pessoa que vai estar aqui. Ela vai falar 20 minutos, como o professor falou hoje, e todos terão seu tempo para fazer as perguntas. Eu acho que 15 vereadores fazendo perguntas, eu acho que é o que eu penso. E aí? Vamos fazer o seguinte, então. Sim. A minha sugestão, senhor presidente, por favor, seria que a gente esgotasse o assunto numa reunião interna e depois os autores do requerimento, alguém apresentasse, obviamente, aqui o resultado dessa reunião. É a minha opinião. Eu acho que só 20 minutos, 30 minutos ou 1 hora é pouco para a gente esgotar esse assunto. O assunto é muitas coisas. É nesse sentido, entendeu? Eu acho que a gente poderia esgotar numa reunião interna, ou mesmo que fosse pública, e depois, obviamente, alguém, ou até a própria pessoa do IPLAN, viria aqui em caráter informativo e prestaria os esclarecimentos. Bom, obrigado. Vereador Xandinho. É muito pouco tempo, Marcos, para nós falarmos em 5 minutos ali, essa confusão toda que deu, igual... já houve tantas confusões, até de tráfico de influência já foram falado. Então, quem tem que dar explicação disso vai ter que ser o executivo mesmo. Porque eles vão ter que explicar se é que eles perderam, se não perderam, a que pesa está a construção da minha casa e minha vida. Então, isso é responsabilidade do executivo dessa explicação, e não responsabilidade nossa como vereadores. Vereador Geraldão está colocando aqui 3 opções para que a gente analise e vamos colocar em votação para decidirmos, então. Certo? Fique à vontade. Presidente, triando aqui as colocações, ficariam 3 opções de oportunidade para que ocorra. A primeira, como proposta pelos colegas Marcos Nunes e professor Idelmino, seria uma reunião interna pública
fora do expediente normal das reuniões ordinárias. Uma segunda opção, e é a intenção inicial do grupo, né, que propus, seria a reunião ordinária da próxima terça-feira, dia 16, juntamente com o vice-prefeito Ângelo Schecker. E a terceira opção seria na reunião ordinária da terça-feira, dia 23 de setembro, juntamente com o pessoal do protocolo de intenções à causa das mulheres. Uma questão de ordem aqui é o seguinte. Nós temos, porque o dia 30, que cai na outra terça-feira, é o feriado municipal. Então eu perguntei aqui para a Secretaria da Casa quando que vai ser a reunião e parece que a mesa diretora ainda não decidiu. Se vai ser no dia 29, mas provavelmente, né, Jaqueline, no dia 1º, quarta-feira. Nessa semana não tem ninguém inscrito, nenhum convidado do dia 1º, nessa do dia 1º. Então, a minha dúvida é o seguinte, provavelmente tem reunião essa semana, né? Independente do dia, nós não vamos ficar uma semana sem reunião, não é isso? Então, a gente tem ainda, além das opções que o vereador Geraldão colocou, a possibilidade de passar um desses 3 convidados para o dia 1º. Sávio, mas pelo fato da reunião ser um dia atípico e não na terça-feira, menos pessoas ficarão sabendo de fato o que aconteceu. Mas eu acredito que vai ter televisão, tudo normal, porque vai ser reunião ordinária. Então, mas normalmente as pessoas, elas têm que a reunião da Câmara é na terça-feira. É um assunto muito polêmico. Que aí nós pediríamos numa terça-feira mesmo. Aí a presidência ou nessa da casa, terça ou na outra terça. Aí a presidência da casa se usa da prerrogativa de colocar no órgão de imprensa para anunciar. Não, né? Bom, tudo bem. Então, a minha sugestão é que a gente vote as propostas que o vereador Geraldão colocou ali, ó, as 3 propostas. Vamos lá, Jaqueline, então, podemos votar então? Vamos lá então. Vamos então à primeira proposta, a reunião interna pública. Vereadores favoráveis permaneçam. É assim? Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Por favor, Jaqueline, anota aí, Geraldão. Segunda, reunião ordinária da próxima terça-feira, junto com o vice-prefeito Ângelo Schecker. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Junto com Ângelo Schecker. Ah, não, desculpa. Perdão. Questão de ordem, senhor presidente. Eu acho que eu solicito a Vossa Excelência que coloque de novo em votação, porque, inclusive, as manifestações na hora da votação não têm validade. Então, só por questão de ordem, você podia colocar a votação de novo? Obrigado. De novo? Perfeito. Então, vamos lá. Primeira votação. A reunião seria interna pública. Essa tá? Já foi. Então, vamos à segunda, então. Reunião ordinária da próxima terça-feira, junto com o vice-prefeito Ângelo Schecker. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então, será a terceira reunião ordinária no dia 1º de outubro. No dia 23. Ok. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Perfeito. Ok? Decidido isso? Bem. Sim, agora vamos para as demais proposições, né? Alguém? Discussão? Qual? Não? Vereador Geraldão, né, porque estão em discussões as proposições avulsas. Vereador Geraldão. Lá vem o chato de novo. Colegas, público presente,
Valeu, Renatinho. Propus 2 requerimentos solicitando a realização de audiências públicas. Seriam audiências públicas num formato um pouco diferenciado que vem ocorrendo aqui na casa. O primeiro delas, o vereador Marcos Nunes parece que até quer se pronunciar ainda na reunião de hoje sobre a questão dos táxis. Tenho recorrentemente sido abordado por taxistas interessados em participar desse processo licitatório dos táxis. Nesse intuito, hoje eu procurei o jurídico da casa, perguntando se a proposição era válida, se tinha estava ali amparada pela questão jurídica, de realizarmos aqui uma audiência pública para tratar desse processo licitatório, para que todos os interessados tenham melhor conhecimento, um conhecimento mais profundo de como funciona uma licitação, visto que, não vou falar que 100%, mas a grande maioria nunca participou de um processo desse. E aí já ficou meio que acordado com o Executivo, de acordo com a própria Procuradoria do município, há um consultor específico para esse processo licitatório, de nome Paulo, um advogado, e ele viria, juntamente a outros representantes lá do Poder Público, lá do Poder Executivo, explicar de melhor maneira como será esse processo licitatório. Também, num formato um pouco diferente das audiências públicas de praxe, dando continuidade a um projeto de lei de autoria minha, do vereador Geraldo Deusdedite e do vereador Edeunils, que cria o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Física. O Poder Público, o Poder Executivo, já encaminhou ofício a todas as entidades governamentais para que essas nomeiem seus representantes neste órgão. A própria Câmara Municipal já nomeou o vereador Edenilson, o vereador Geraldinho Violeira. Porém, na lei, discrimina que a escolha dos representantes da sociedade civil será feita através de uma assembleia entre a população. E essa movimentação, como não havia ainda sido feita pelo Poder Executivo, e após ter sido cobrado por algumas pessoas do próprio Rotary Lions que participaram da construção da lei, a gente tomou essa iniciativa para dar dinâmica de fato a esse conselho, para que ele saia da inércia e venha lutar aí pelas causas das pessoas com deficiência física. Faremos aqui então, caso aprovado, no dia 2 de outubro, essa Assembleia Geral da População, tendo um caráter de audiência pública, onde ficarão definidos os representantes da sociedade civil que comporão ao Conselho da Pessoa com Deficiência Física. Peço o apoio dos colegas, entendo como sendo ações necessárias para o bom andamento do município e não poderia deixar de contextualizar aqui, mesmo correndo o risco de ser taxado como chato. Ainda continuam as proposições avulsas. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Atenção. Posso pedir, então? Em discussão? Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Proposições avulsas aprovadas. O vereador Geraldão vai ler agora os projetos de lei. Primeira votação. Em primeira votação, o projeto de lei 061 de 2014, que altera dispositivo da lei 815 de 1991, alterada pelas leis número 822 também de 1991 e a lei 1778 de 2006 e 2118 de 2011, que criou o Conselho Municipal da Saúde de Viçosa. Assina esse projeto de lei o prefeito municipal Celito Francisco Sari. Em votação? Oi? Em discussão. Em discussão. Estou aprendendo. Em votação? Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação.
Vereador Geraldão, agora vai ler o projeto de lei número 55/2014, na segunda votação com maioria simples. Sim, senhor presidente, de autoria da vereadora Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira, esse projeto obriga a fixação e manutenção de cartazes ou placas com informações relativas ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ou por sua carga a pessoa transportadas ou não, seguro obrigatório DPVAT, nos hospitais, nos postos de saúde, nos ambulatórios, nas demais estabelecimentos de saúde pública e privadas e nas funerárias no município de Viçosa e da outras providências. Alguém vai falar sobre? Vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, como eu disse semana passada, eu parabenizei a vereadora Marilange pela autoria do projeto, mas disse que há um desejo. Nós estamos vivendo um momento assim no Brasil que as pessoas estão muito carentes dos seus direitos. Nunca nós, os políticos, fomos tão cobrados. O que está certo, né? O que está certo. Nós vamos melhorar mesmo e prestar um serviço mais adequado à população. E, nesse sentido, muitas vezes, vários me cobram de ter placas ou, normatizações para que o direito da pessoa seja garantido. Então, é o seguinte, senhor presidente, eu acho que estava levantando ali, o vereador Alexandre disse que vai pedir vista ao projeto, eu pediria realmente que Vossa Excelência fizesse isso. E eu já quero propor uma emenda ao projeto de lei. E essa emenda é o seguinte, aliás, eu peço até à Secretaria da Câmara, vou anunciar aqui dessa maneira, eu quero uma indicação a esse respeito e, ao mesmo tempo, uma emenda no projeto de lei. E essa emenda diz respeito ao seguinte, eu gostaria que existisse uma relação em função de denúncias e etc., eu gostaria que houvesse uma relação de todos os medicamentos que existem na farmácia básica do SUS, na farmácia complementar e na farmácia no chamado medicamentos de alto custo, para que a pessoa, quando chegasse lá nessa farmácia, ela pudesse consultar se o medicamento que ela quer está ali e a quantidade que tem. Porque o que acontece hoje, a pessoa chega lá, ela não sabe se tem ou se não tem o medicamento. Então, não se tem um critério estabelecido de como se fornece esse tipo de medicamento. Então, senhora secretária, eu já queria o seguinte, uma indicação solicitando que, não sei se a diretora responsável, pela farmácia básica do SUS complementar e de alto custo, enviasse para essa casa a relação de todos os medicamentos que tem nessas 3 farmácias com as respectivas quantidades. E vou propor uma emenda ao projeto de lei dizendo o seguinte, eu chego lá para pegar um remédio, estou com a minha receita, aí tenha lá uma listinha, por exemplo, em cima do balcão, para eu saber se o remédio que eu quero consta lá ou não. Acho que esse é um direito que a população tem, o remédio está lá, ele é público, e ele tem mais que está disponível. Queria até que o processo fosse diferente, mas ainda informatizado, etc., mas eu não tenho direito de fazer isso, então que seja dessa maneira. Pois não, Alexandre? Marcos, Oi. Só no intuito de corroborar. Pois não? Que eles informassem também os medicamentos e de quem é a responsabilidade de estar enviando eles, se é a União, se é o Estado ou se é o município, que tem a obrigação de estar arcando com os custos. Ok, a gente pode colocar isso também. Convido Vossa Excelência para ser signatário da emenda junto comigo. Então, obrigado, senhor presidente. É isso que eu queria discutir. Mais alguém queria fazer um comentário? Senhor presidente, eu vou pedir vista desse projeto. Tire uma dúvida, por favor, desse presidente, do projeto da vereadora Marilange. Sim. Que fala o seguinte, obriga a fixação e a manutenção de cartazes ou placas com informações relativas tal. Isso não gera custo ao município? Não, mas isso vai ser um custo mínimo também. Mesmo assim, já houve projetos dessa casa, por exemplo, desse vereador, que foi recusado, porque eu não trouxe os banheiros sanitários, porque gerava custo. De custo, tá. Mas o custo não é comunidade.
Não vai ser para o município. Exatamente. O custo aqui, não é no do caso, município, não é não. para o município. Um hospital coloca lá, funerária, não é um custo para o município, é o Ok. custo para quem presta o serviço, no meu Perfeito, entendimento. perfeito. Ok. Pedido de vista em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido de vista aprovado. Vereador Geraldão, vai ler agora o projeto de lei número 064/2014, em segunda votação. Projeto de autoria do vereador Paulo Roberto Cabral, que preside a reunião desta noite e altera os artigos 1º e 2º da Lei número 1793 de 2006, que dispõe sobre inclusão de portadores de necessidades especiais em competições esportivas no município de Viçosa. Projeto de lei em segunda votação. Não. Em votação. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Que isso? Ok. Projeto de lei aprovado. Presidente, vou pedir dispensa da terceira votação. Perfeito. Por gentileza. Pedido de dispensa em discussão? Ou não precisa? Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido de dispensa aprovado. Vereador Geraldão agora vai ler a emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/2014. Sim, presidente, ela altera a redação do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal. Interessados, vereadores Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, Idelmino Ronivon da Silva, Alexandre Valente Araújo, Sávio José do Carmo Silva e Sérgio Norfino Pinto. Projeto de lei em segunda votação. Projeto de emenda em segundo turno de votação, senhor presidente. Alguém vai comentar? Vereador Marcos Nunes. Não, eu estou sempre insistindo nisso, mas eu só queria saber notícias de como andam, né, a revisão da lei orgânica do regimento interno aqui da casa. Parece que tem uma comissão que cuida disso. Só queria notícias, se alguém tivesse, não, tranquilo. Eu estou na comissão, vereador, e a notícia que eu tenho é que ainda está no escritório de Belo Horizonte para os últimos ajustes. Em discussão, vereador professor Idelmino. Não, só para lembrar que, na verdade, já foi discutido na primeira votação, né? É simplesmente colocar de acordo a lei orgânica do município com o código de postura, porque foi votado como lei complementar, tinha que ter sido votado como lei ordinária, é só para poder realmente fazer essa ligação, essa comunicação que tem que existir, né, entre esses dois documentos. Perfeito. Mais alguém? Em votação. É nominal? Votação nominal. Então vamos começar com o vereador Marcos Nunes. Em ordem alfabética? Não tem? Vereador Marcos Nunes. Favorável. Vereador Alexandre. Favorável. Vereador Geraldinho Violeira. Favorável. Vereador professor Idelmino. Favorável. Vereador Meio Quilo. Favorável. Vereador João de Josino. Sim. Vereador Helder Cheirinho. Concordo. Vereador Sávio José. Favorável. Vereador Paulinho Brasília. Concordo. Vereador Geraldão. Ai, mais uma, hein? Puta merda aí. Perdão, senhor presidente. Eu sou contrário. Então, vamos à contagem. 2, 4, 6, 8 e um contrário. Certo? Jaqueline? Rejeitada a emenda? Emenda rejeitada. Precisávamos de quantos votos?
10 votos. 8 vereadores foram a favor, 9 vereadores foram a favor e 1 contra. Emenda rejeitada. Vamos embora. Vamos embora. A palavra... Jaqueline, a palavra agora, né? A palavra está livre para o grande expediente. Vereador Marcos Nunes, primeira reinscrição. Haja papel. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, rapidamente, só dar notícias que a gente também, essa semana, ontem, aliás, nós fizemos uma boa reunião. O vereador Sérgio Norfino, eu, teve também a presença do vereador Geraldão, com as entidades, por causa do projeto de lei que, de nossa autoria, que tramita nessa casa, ou que ainda está no prelo, sobre a questão das entidades, o recebimento de recursos, subvenções e etc. Mas eu quero me dedicar, senhor presidente, né? Eu tive pouco tempo na minha outra abordagem para falar sobre o problema do sossego, e vou ver se eu insisto nisso em outros momentos, mas eu quero falar sobre a questão dos taxistas de Viçosa e a concorrência número 3, 2014, processo administrativo para realmente resolver esse problema. Primeiro eu quero destacar o seguinte, que há realmente a necessidade de se fazer alguma coisa, mas a gente tem questionado e ouvido muitas reclamações de como realmente a coisa está sendo feita. É muito complicado no Brasil quando a gente acaba não resolvendo as situações e o tempo vai passando, e a gente vai deixando as pessoas em situações precárias, como é hoje o problema dos taxistas de Viçosa. Você tem N famílias que são sustentadas por aquele serviço, e hoje, com o problema da precarização, houve a necessidade de se fazer, então, o processo licitatório, a mando da justiça, etc., como tem que ser feito. Agora, eu estou muito preocupado, porque aqui, lendo o processo licitatório, primeiro, a Prefeitura estabeleceu um valor de R$2 milhões para a concessão, de 100 pontos de táxi, 2 para portadores de necessidades especiais, ou carro adaptado. E a minha preocupação, basicamente, aí eu acho, o vereador Geraldão falou de audiência pública aqui, eu acho que talvez a gente tenha que sensibilizar o Executivo para poder estar discutindo sobre isso, porque cada concessão vai custar R$20 mil aos taxistas. R$20 mil. E o processo licitatório, a concorrência, deixa a margem para que a pessoa pague R$10 mil desse valor e depois 5 prestações de R$2 mil. Ora, se a gente pensar, vereador João de Josino, que é uma concessão por 15 anos, até que não está caro, vamos dizer assim, cobrar-se R$20 mil por 15 anos, tem todos os outros impostos que os taxistas vão pagar ao longo do ano. Agora, eu estou preocupado com a realidade, né? Tem taxista que está... As pessoas estão conversando com a gente e estão chorando. Por quê? Primeiro, pela maneira que a concorrência vai acontecer, praticamente está obrigando o taxista a se endividar para comprar um carro com ABS, airbag, ano de 2014, né, o mais novo possível, para que ele garanta o seu emprego, o emprego da sua família, e, além do mais, quanto custa um carro que tenha esses itens de série? Acredito que todos próximo de 50 mil, acima de 40. E, além disso, ele ainda tem que ter um endividamento de mais R$20 mil. Eu acho complicado, eu não sei se é possível para o Executivo fazer isso de uma maneira diferente. Não estou dizendo não cobrar os 20 mil, mas cobrar de uma maneira que o taxista realmente possa pagar. Eu acho que um taxista hoje, que ele tem que desembolsar R$10 mil, né, e ainda 2 mil nos próximos 5 meses, isso é muito pesado. Eu não sei quanto é um salário de um taxista, mas certamente eu, quanto vereador que ganho melhor do que eles, não daria conta de pagar isso. Então, como é que seria esses profissionais? Então, eu acho que nós precisamos dessa casa que se debruçou sobre aquele projeto de lei, que conversou,
que discutimos, ficamos, eu acho que mais de ano discutindo aquele negócio. A gente precisa também debruçar sobre essa questão aqui do processo licitatório e auxiliar esses trabalhadores. Eu penso o seguinte, é preciso resolver o problema, mas é preciso cumprir a lei, mas é preciso também cuidar da questão social. Nós não podemos simplesmente fazer alguns taxistas aí se infartarem ou desistirem do processo ou entrarem em desespero porque estão perdendo o seu negócio, a sua profissão, ou pelo menos não sabem como vai ficar. Então, assim, eu queria uma sensibilização dos nobres colegas para que a gente pudesse discutir sobre isso. Pedindo a parte, Helder. Marcos, obrigado pela parte. Só informação do que você falou inicialmente e falou anteriormente, Sim. Em relação ao TEDS, eu tive a informação que o Corpo de Bombeiro e a fiscalização irão fechar, ou vai ser essa semana, no mais tardar na semana seguinte. Fechar o quê? Desculpa. Vai ser fechado o estabelecimento. O TEDS. Ok, obrigado, tá, joia. Bom, senhor presidente, o tempo foi, mas é isso. Mais uma vez, obrigado, viu, pela sua parte, mas mais uma vez eu acho que a gente devia sentar com os taxistas, com os responsáveis e ver o que a prefeitura pode fazer aqui para que a gente não sufoque esses trabalhadores. Obrigado, senhor presidente. Para o uso da tribuna livre, presidente dessa sessão, vereador Paulo Roberto Cabral. Logo após, vereador Edelmino. Senhoras e senhores, com muita alegria que eu falo aqui agora e quero aqui parabenizar aos moradores da Barrinha por um projeto que está acontecendo na Barrinha, que eu tenho certeza que esse projeto vai ser imitado, ele vai ser copiado por outros bairros e outras cidades. Na Barrinha acontece o seguinte, e há muito tempo, as crianças dentro da escola, eles têm consciência de que se eles juntarem o material reciclável na rua, em casa, em qualquer outro lugar, eles vão entregar esse material na escola, a escola vai levar para a usina de reciclagem e eles vão ganhar um livro. Isso é um grande projeto que está acontecendo na Barrinha. E este final de semana agora teve um grande evento na Barrinha, com a participação de várias entidades, Univiçós, FDV, SAAI, enfim, muita gente, e a gente passou lá rapidamente também, e vimos em loco isso acontecer. As crianças recolhendo o lixo reciclável tal, e aquela coisa de ganhar o livro. Isso é muito bacana, essa consciência. Parabéns às professoras Ana e Margarida da Barrinha, que estão nesse projeto, e é um projeto que está aí realmente dando frutos. Se você que está em casa agora me vendo, está no carro me ouvindo, se você tem um livro infantil usado, doe para a escola da Barrinha. Isso é muito importante, gente. Um livro ajuda muito e essa meninada tem essa consciência. Gente, vai acontecer o primeiro festival de música gospel em São José do Triunfo, no próximo final de semana agora, dia 13, lá na quadra de esportes, a partir das 5h30 da tarde. Então, as bandas interessadas podem entrar em contato pelo e-mail cedinilopes@gmail.com ou ligar para 9713-6655, falar com Cidenir. Tá? Então, no próximo final de semana, vai acontecer o primeiro festival de música gospel na quadra de esportes em São José do Triunfo. Quero agradecer aqui ao Zé Maria, ele mandou para mim e esse convite de Santa Terezinha, que vai acontecer as festas, a novena de Santa Terezinha, a partir do dia 22 de setembro. Uma programação intensa, tal, muito bacana, que a gente vai estar divulgando em breve, e vai até o dia 1º do 10, que é na quarta-feira, onde vai acontecer a solenidade de Santa Terezinha, certo? E todos estão convidados. Bem, eu vou pegar esses 2 minutos finais agora, para falar de uma preocupação que eu já tenho há muito tempo. E agora, como vereador, eu acho que a gente tem que trazer isso em loco e podermos discutir. Sinceramente, eu não sei como, senhores, não sei como e onde nós vamos tirar dinheiro para isso. Não sei. Mas eu penso, vereador João de Josino, que o presidente de bairro,
ele tem que ter uma estrutura para poder trabalhar no seu bairro. Porque a maior reclamação, vereador Sávio, que nós temos dos vereadores de bairro é que eles tiram dinheiro do próprio bolso para resolver problemas da comunidade. A comunidade, ela vai na casa do presidente do bairro exigindo que ele resolva o problema. Ele foi eleito democraticamente. Mas eu penso o seguinte, o salário não seria para o presidente do bairro, seria para a associação, salário mínimo, para a associação. Não sei como nós faríamos isso, se através de subvenção, enfim. Gostaria que os colegas pensassem comigo, porque tem bairro, por exemplo, como João Braz, que não tem presidente de bairro há muito tempo. Não que o valor em si vai estimular alguém a ser presidente de bairro, mas é um alento. É um alento. O presidente do Valaçu, por exemplo, é um incansável que corre atrás, luta, o seu Carlos Garcês, né? Luta e por muitas das vezes vem aí de pires na mão pedir para que a gente ajude a associação. Eu acho que as associações deveriam ter um recurso. Nós temos que pensar como dar esse recurso, de onde sair esse recurso. Porque senão daqui a pouco não temos presidente de bairro. Pois não, vereador? Paulo, eu só queria saber, esse recurso seria destinado a quê? Esse recurso seria para a associação, eu peço mais um minuto, senhor presidente, exercício. Seria destinado para a associação, para que ela pudesse dar ali continuidade a xerox, a coisas que acontecem no dia a dia da associação. Vereador João de Josino. E se, por exemplo, fazer para a associação do bairro, fazer um convênio com a prefeitura, para a prefeitura manter esses gastos, sem passar, por exemplo, um salário mínimo para eles? É uma ideia que podemos discutir. Que ele pretende, igual você falou de xerox, né? Sim, sim. A prefeitura tem disponibilidade para isso, né? Então, acho que as associações são registradas, eu acredito que pode fazer um convênio com... Ou então, até a própria UMAN. Esse recurso iria para a UMAN e a UMAN faria esse gerenciamento. Enfim, podemos discutir isso, senhores. Gostaria que os senhores pensassem. Geraldão. Fazendo brevemente aqui um cálculo, até de cabeça, cheguei a pegar o lápis, mas ainda fora do tempo, isso acarretaria num certo impacto aqui ao município, se imaginássemos que temos 50 bairros e cada bairro recebesse aí um salário mínimo, valor de R$700, por mês dariam R$35 mil. Por 12 meses, esse valor seria de R$770 mil. É altamente impactante. Está certo que eu estou fazendo meio que de cabeça aqui, mas eu acho que não 770, mas, na verdade, 350, R$420 mil ano. Sim. Seria o custo para esse investimento. Mas eu acho que é uma ideia para irmos pensando. Eu acho que o presidente de bairro ele tem que ter um incentivo para poder trabalhar e tranquilidade. Não dá é tirar dinheiro do próprio bolso. Muito obrigado, boa noite. Só enquanto o senhor caminha, não é indo de contra, de forma nenhuma, a proposição do senhor, que eu acho que deve ser melhor estudada, e, na verdade, ao trabalho dos presidentes de bairro, que a gente sabe que encontra todas essas dificuldades. Presidente, e ele também tem o passe livre, eu não sei se já existe, né? Se eles têm direito também no passe livre, para eles virem resolver... Né, o presidente de bairro ter o passe livre. É. Interessante, eu acho que tudo vem dentro desse... É um gasto a menos, né? Excelente. Com a palavra, o vereador professor Idelmino, o último reinscrito da noite. Senhor presidente de exercício, muito obrigado. Eu retorno essa tribuna. Na verdade, é para fazer uma solicitação, né, junto ao executivo, e gostaria que assim fosse feito, senhor presidente, por meio de um ofício. Nós tivemos aqui já há 4 meses atrás uma audiência pública para discutir a educação no município. E dessa audiência pública nós tiramos aqui alguns encaminhamentos, e dentre eles é que fosse mandado para essa casa o plano de carreira da educação. Eu acho que deve ser
Sem dúvida nenhuma, viu, nobres colegas, deve ser a 10ª vez que eu faço essa solicitação, porque a gente precisa discutir o plano de carreira do professor e quero, inclusive, estender nessa cobrança para as demais áreas da administração municipal. Eu acho que tem que vir para essa casa, nem que, na verdade, nem coloque de forma imediata para votação, mas para a gente começar a se inteirar a respeito desse plano, começar a fazer as discussões, as possíveis emendas, para que quando for realmente possível, em termos orçamentários, colocar em votação para poder implantar isso no município, isso seja feito de forma imediata, né? Então, quero solicitar, né, o senhor presidente, gostaria que o senhor, então, fizesse esse ofício para o Executivo, mandar para essa casa o plano de carreira da educação e, se possível, também das outras áreas da administração municipal. Outra coisa que foi pedida aqui, nessa audiência pública, foi em relação à descentralização orçamentária da educação. 25% do orçamento municipal é destinado à educação, só que, na verdade, quem faz o gerenciamento desse dinheiro não é a senhora secretária de Educação. Então, o dinheiro da educação hoje não é gasto de acordo com aquilo que realmente a secretária de Educação acha importante. Eu falo isso abertamente porque eu converso com ela. Então, a educação ela é pensada pela secretária de Educação, mas na hora de fazer realmente o gasto em cima daquilo que é importante, não é ela que está realmente decidindo, né, em relação a esse dinheiro. Vários municípios, inclusive vizinho nosso aqui, Ponte Nova, já faz isso tem um certo tempo. O dinheiro da educação, quem gerencia, em termos realmente orçamentários ali, é a secretária de Educação. E a gente está vendo grandes avanços lá, né? Poderia citar vários outros municípios aqui, né? Então fica aqui esse pedido, né, para que então seja feito por meio de ofício esses 2 pedidos que foram tirados aqui em audiência pública. A gente gostaria que essa casa ela fosse respeitada e que pelo menos o senhor chefe do Executivo, né, se manifestasse a respeito, né, seja concordando com isso e implementando, ou então discordando, mas que informasse a essa Casa Legislativa, porque aquilo que é tirado em uma audiência pública não pode ficar sem resposta, né? Então, agradeço a todos. Boa noite. Vereador João de Josino. Presidente, quando você fala dos taxistas, que a prefeitura, fica que a prefeitura pode fazer, eu acho que essa casa também tem que, né, reunir com a administração e convidar os taxistas e a procuradoria, né, do município, e a gente fazer uma reunião lá no salão do IMAS, que a gente consegue, né, fazer uma reunião lá, para discutir o que pode ser, o que a gente pode, junto com a Câmara e a Prefeitura, para melhorar a situação dos taxistas. Uma parte. Pois não. Vereador, aprovamos aqui, né, o requerimento que a gente traz para essa casa uma discussão em relação a esse processo licitatório. Podendo ser este porque às vezes não cabe, né, às vezes não cabe, né, todos os taxistas aqui, e lá no salão do IMAS é muito maior e podemos discutir isso lá. Entendeu? É igual eu estava perguntando para o Helder ali, ó, eu não sei, eu não lembro se no projeto quanto tempo que eles podem explorar, se é 10 anos, se é 15 anos. 15 anos. É igual você falou, às vezes tem um coitado aí que não pode, às vezes, adquirir um carro novo agora, que tem que padronizar a frota, né? Não pode adquirir o carro agora. Então poderia até discutir se 10 mais 30 anos, né? Não sei. Uma parte. Tá? Mas vejam só, senhores, eu também concordo com Vossa Excelência, mas a decisão já foi tomada. A decisão já foi tomada, então vai ter agora o processo licitatório. Não, eu sei, mas antes dá tempo ainda de fazermos modificações? Dá tempo ainda? Dá? Pois não. Assim, eu acho o seguinte, há necessidade realmente de regulamentação. Esse é um cortar na carne. Eu acho que os taxistas vão entender isso. Esse é um cortar na carne porque a situação em que ele se encontra é precária.
Amanhã é a justiça, inclusive, que está mandando o prefeito. Aliás, o prefeito tem enrolado muito, porque é uma situação tão difícil politicamente de mexer, que o prefeito está protelando, eu estou chamando de enrolando. Está protelando porque é um negócio difícil de resolver. Agora, por exemplo, o vereador Paulinho Brasília, o fato de ter que pagar os 20 mil, sabe? A prefeitura tem, teoricamente, 15 anos para receber esses 20 mil, então eu acho que pode-se pensar uma maneira mais adequada. Sabe por quê? Você está priorizando realmente quem tem dinheiro, essa é a minha preocupação. Por exemplo, o carro, quanto mais luxuoso, quanto mais airbag ele tiver, quanto mais feio a ABS, quanto melhor o ano de fabricação, quanto mais isso, quanto mais aquilo, mais pontos o cara recebe. Obviamente tem também a contagem da técnica, do motorista, a sua experiência. Mas eu acho que a gente não tem que fazer esse tipo de privilégio. Lógico que a gente quer um serviço de táxi o melhor possível para o usuário. Mas, sinceramente, da maneira que está aqui, pela maneira como os taxistas estão reagindo, eu acho que a gente precisava conversar. Eu acho que tem que ter o processo citatório. Eles também reivindicam que eu acho que é uma coisa que talvez não seja possível, mas aí a gente precisa aprofundar mais o assunto, de que seja feito como foi feito em outras cidades. Que os permissionários que aí estão tiveram direito até um certo tempo. Né? Alguns, por exemplo, falam, não, porque hoje, ou antes, a placa de táxi passava de pai para filho, era um negócio hereditário. Isso não pode, a lei proíbe isso. Então, alguns taxistas falam assim, não, então eu queria minha placa, mas o dia que eu morrer, acabou, morreu, a placa volta para o município. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem também que ver a experiência de outros municípios. A nossa preocupação, pessoal, acho que tem que ser a questão social, viu, João Josino? Obrigado aqui, eu acho que é isso. Nós não queremos que os taxistas percam o seu emprego. Aqui alguém falou da questão da juventude que está chegando também para trabalhar. Tem uma série de questões que a gente tem que considerar. E eu acho que a gente tem que ter realmente sensibilidade para poder sentar. E eu acho que a gente tem que sentar e resolver, conversando, que a gente se entende. Obrigado. Obrigado. Eu sugiro também, vereador João Josino, que nessa reunião, então, que se chame o promotor Spencer. Muito bem. Bem lembrado. É o principal ator desse projeto. Tem que chamar o promotor Spencer, porque nós o trouxemos aqui, ele explicou, os taxistas estavam aqui na Câmara, naquela audiência pública, não foi? Exatamente. Foi. Vamos marcar essa reunião e convidá-lo. Se dá tempo ainda da gente modificar, vamos sim, porque é muito importante, e eu estou vendo taxistas tristes por aí, com medo de perder o ganha-pão da família. Eu acho que nós temos que fazer alguma coisa assim. Obrigado, Paulinho. Bem, mais alguém para falar? Não tendo mais nenhum vereador para falar, dou encerrado a reunião, peço desculpas por algum erro, alguma falha, foi a minha primeira presidência. Boa noite a todos.